Estamos iniciando mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula, e falamos sobre a série dos milagres de Jesus. E na última aula nós estávamos falando a respeito da diferença e o entendimento e o sentimento das várias culturas que existiam naquela região. Tanto que a gente percebe que quando há o envio, é falado para pregar o Evangelho, Jerusalém, Galiléia, Samaria e confins da terra. Mas aí é que há a diferença cultural. Então nós falamos a respeito do entendimento que havia ali na região da Galiléia, depois do entendimento através de Nicodemos em Jerusalém, e no finalzinho da última aula nós estávamos ainda falando sobre os samaritanos. Mas você reparou como foi diferente? Porque os samaritanos não precisaram de grandes sinais. A palavra de Jesus, ela foi suficiente. A própria mulher, ela disse: venha ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Quer dizer, só pela revelação, ela já creu. Então, a Bíblia diz que muitos creram por causa da palavra dela. Então, vemos que havia uma sede para aqueles que eram estrangeiros, porque eles conheciam aquilo que era, vamos dizer assim, a religião, conheciam o que deveria ser feito, a lei, mas não conheciam a revelação, porque eles tinham uma religião. E há uma diferença muito grande em você seguir uma religião e ter uma vida com Deus. Então, o próprio Senhor Jesus começou a demonstrar isso para aquela mulher. Eu acho que ela nem imaginava que haveria revelações, nem sabia direito sobre o Cristo. Como é que vai saber sobre o Cristo? Tudo bem que ali nos 5 primeiros livros da Bíblia há indícios a respeito do Cristo, do Messias, mas a vida inteira, sem ter visto um milagre, um sinal, totalmente isolada dos judeus, porque o preconceito realmente era muito grande, e agora então a gente vê que ela se abre. E é assim que nós temos que entender, porque esse mundo, né, o nosso país, por exemplo, é um país cristão. Mas a grande maioria desses que são de origem cristã, muitas vezes tem a religião cristã, mas não uma vida com Cristo. Então esse diferencial é muito importante. É importante para que a gente continue pregando o Evangelho, porque não é uma religião, nem é a minha, nem é a tua religião que salva, mas é a tua fé em Cristo Jesus, verdadeiramente, segundo aquilo que é a palavra do Senhor. Então vejam que aqueles homens creram naquilo que ela estava falando. Então, através até de uma aproximação com Jesus e aquilo que ele falava como verdade. Então, eles disseram, esses homens, já não é pelos teus ditos que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Como é que eles chegaram a esse conceito? Alguns minutos ou horas conversando com o Filho de Deus. Imagine ali a manifestação, a oportunidade que muitos judeus tiveram de trazer uma transformação aos samaritanos, mas tinham um preconceito muito grande. Nós vivemos também, infelizmente, num país de muitos preconceitos. Então a gente vê os próprios evangélicos com muito preconceito em relação a cultos afros, e também outros conceitos espirituais, e de repente esse posicionamento se torna uma barreira, porque nos esquecemos que determinadas pessoas seguem uma maneira de ser,
uma religião porque aprenderam assim. Agora, se começam a conhecer a água viva, aquilo que sai da tua boca, com poder, com um mover espiritual, vai trazer transformação. Então é muito importante para nós que conhecemos o Evangelho verdadeiramente, termos o nosso coração aberto a não ter e nem exercer preconceito de ordem alguma. Preconceito religioso, de gênero, seja qual for o preconceito, a obra que o Senhor Jesus faz, ela é perfeita para todos. E ao alcançar, aliás, o Senhor Jesus mesmo, ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E o contexto que Jesus está trazendo de são e enfermo, não é só uma cura física, mas muitas vezes existem enfermidades como aquela mulher, psicológicas, culturais, sociais, mas que através do Senhor as barreiras caíram e aí elas puderam ter um encontro verdadeiro com Deus, que a religião dela, né, e deles, os samaritanos não traziam. Vamos ver agora João 4, versículo 39 em diante, diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então vejam o quanto é importante nós termos uma nova mentalidade. Se a gente fosse fazer uma avaliação, as 3 culturas, Galileia, a parte vizinha. Então a parte vizinha ali vai criar um problema bem sério, porque não vão crer que Jesus pode fazer milagres. Nós vamos falar um pouquinho mais tarde sobre isso. Na Judéia, nós percebemos que ali eles exigiam sinais. E já na Samaria, só a palavra veio e trouxe a transformação. Então, é muito importante até o conceito que o Senhor traz, porque ele fala assim, que ele não se fiava porque conhecia o coração. Então, olha que grande diferença. Samaritanos hereges e os judeus ali, religiosos, e o Senhor não confiava. O entender que eu tenho é que Jesus confiou mais no ímpio do que propriamente naquele que era o religioso. Então é muito importante a gente ter esse tipo de avaliação, não termos preconceito nem com um, nem com o outro, mas sabemos lidar com ambos para levar a verdadeira fé. Então, veja, são 2 tipos de fé diferentes. Mas Jesus segue viagem e agora ele vai de novo para aquela região que é a região da Galileia. E essa é a volta da Galileia, é que nós vamos ver o conflito que vai acontecer. Então Jesus ele chega à Galileia e a Bíblia nos dá um panorama do ministério dele por lá. Ele percorreria toda a região, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, sinais são feitos. E a fama dele começa a correr por toda aquela região. Então, multidões começam a segui-lo, vem gente de todos os lugares ali da Galileia, e também, não só da Galileia, Decápolis, que também é uma região também de estrangeiros, e também até de Jerusalém, vem da Judéia, da Lei de Jordão, e traziam doentes, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e o Senhor Jesus curava todos. Tanto isso é uma realidade que diz que se fosse colocar todos os milagres que Jesus fez, não caberia num livro. Então vejam que os sinais e maravilhas que o Senhor fez foram muitos. Agora, a Galileia era uma região, vamos dizer assim, mais aberta, tida como Galileia dos gentios, era uma região mais misturada com aqueles que eram estrangeiros, não os estrangeiros como os samaritanos que tinham uma cultura, entre aspas, religiosa parecida com a dos judeus,
Mas era um povo mais aberto, mais simples, até mais sofrido. Inclusive, há uma passagem que fala Galiléia dos gentios, o lugar de trevas. Então, é esse o local onde o Senhor Jesus vai habitar. É ali que ele vai começar a fazer os seus milagres. E esse povo sofrido vai receber Jesus de braços abertos, principalmente porque viram os milagres que ele fazia. E o texto de João 4,45 diz, que os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Mas, bispo, como fizeram em Jerusalém? Lembram, época da Páscoa. Então, a época da Páscoa e mais aquelas duas outras festas, todo o povo se dirigia para Jerusalém. E viram ali Jesus fazendo esses milagres. Então, é nesse cenário que nós vamos estudar o segundo sinal de Jesus, que é em Caná, naquela região, Caná da Galileia, que é a cura do filho de um oficial do rei. Vamos ler juntos, então, em João, no capítulo 4, que diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então nós vemos agora um oficial do rei, uma pessoa que tem obviamente um conhecimento muito grande e que começou a ouvir os sinais. Então, qual era a perspectiva por parte dele? Preciso. Sou um oficial do rei, estou aqui, tenho condição social, política elevada, porém, eu preciso dele. E esse sentimento vai trazer e acarretar o segundo grande milagre que o Senhor Jesus vai fazer ali, na cidade de Caná da Galileia. Caná, primeiro milagre, e agora Caná da Galileia, segundo milagre, porque o primeiro milagre foi um sinal e agora vai ser dado um outro sinal e muito poderoso para esse que é um oficial do rei. Então, ele ouve que Jesus voltou à Galileia e mesmo sendo um homem importante, um gentil, um judeu helenizado, a gente não dá muitos detalhes, ele não se importa com o orgulho. Ele vai até Jesus, ele o busca e roga, ele pede a cura, que estava morrendo. Então, a resposta de Jesus parece até dura. Então, vejam o que o Senhor vai falar, é interessante isso. Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então, não era somente assim uma crítica, mas era também estabelecer um padrão, porque a fé, ela não pode ser só baseada no que eu vi falar ou o que eu vejo. A Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Mas o oficial, mesmo ouvindo essa forma que Jesus fala, ele insiste, ele não discute, ele suplica, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então, a necessidade, ela trouxe o quê? A conclusão daquilo que era o sentimento necessário no coração daquele homem. Nós vivemos um tempo, infelizmente, após a pandemia, em que as pessoas mudaram muito a sua maneira de ser e de sentir. Então, elas, ao mesmo tempo, estão excessivamente fragilizadas por causa da condição e, ao mesmo tempo, estão muito egoístas. Então, olha que dicotomia. Fragilizadas, muitas, e, ao mesmo tempo, egoístas, porque se fecham em si. Então, muitas deixam de viver porque não vão à igreja, não buscam o local onde devem estar. Então, esses dois conceitos, infelizmente, têm feito com que a igreja não atinja a muitos que estão precisando, mas que, de repente, na sua necessidade, não vão até aonde o Senhor está ordenando a bênção. Veja que esse oficial,
teve consciência de que a necessidade dele teria que ser maior do que o orgulho, o egoísmo, ou até o sentimento de autoproteção, que muitos hoje, muitas vezes, deixam de ir à igreja por causa desse sentimento. Então, é muito importante a gente avaliar o quanto houve de mudança depois da pandemia e se nós não estamos permitindo que, através da nossa mentalidade, nós estejamos deixando de viver sinais, prodígios e maravilhas. Bom, nós vamos agora um pequeno intervalo e voltamos já já com mais Escola de Profetas.